Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o prefeito de Contagem, na região metropolitana, Alex de Freitas, do PSDB. Bom dia, prefeito. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma, todos os ouvintes da Rádio Super FM. Bom dia à população da região metropolitana, de maneira muito particular, a população de Contagem, ouvintes aí de Contagem. Prefeito, antes da gente falar das questões que envolvem a cidade propriamente dita, de falar do seu quintal, digamos assim, queria falar um pouco de eleição. A gente está aí já com a campanha em andamento no Brasil e é impossível que a gente deixe de falar a respeito disso com o senhor. Nós vivemos um momento aí de uma campanha às vezes que chega a ser muito agressiva, uma campanha de um duelo às vezes que parece que é o bem contra o mal. E eu queria saber como é que o senhor está acompanhando esse processo eleitoral e, de maneira particular, na figura de prefeito de Contagem, na função de prefeito de Contagem, o que o senhor espera do próximo presidente da República, do próximo governador do estado? Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, o ambiente político brasileiro tem sido, nos últimos 3, 4 anos, de natureza muito ruim. Essa divisão que o país vive, né, entre os bons e os ruins, os bandidos bons do meu partido, os ruins do seu, dividindo a população entre nordestinos e sulistas, ricos e pobres, não favorece em nada uma nação. Um país que não estiver unificado, pacificado em torno de um projeto de retomada de crescimento, é um país fadado ao insucesso. E a política não tem contribuído absolutamente em nada. Eu torço muito para que essa eleição seja um marco que deixe para trás essa divisão que tanto prejudicou o país. E vejo no cenário, tanto da disputa da presidência como na disputa do governo do estado, opções muito boas para o eleitor fazer. E digo isso respeitosamente porque fui convidado pelo meu partido para ser coordenador da região metropolitana em favor da candidatura do ex-governador Anastasia e recusei por entender que a minha missão suprema agora é governar bem a cidade de Contagem. Agradeci a deferência do governador, mas me posicionei. A maior contribuição que eu posso dar para o meu partido é fazendo uma boa gestão. Mas eu me preocupo muito e acho que os brasileiros que têm consciência precisam compreender isso. Não interessa a população brasileira, não interessa um projeto de país, um país machucado por essa divisão que está sendo fomentada, lamentavelmente, pela maioria dos candidatos. É preciso equilíbrio. O Brasil precisa retomar o crescimento e o ambiente para que isso aconteça precisa inspirar paz, credibilidade e a retomada do amor da população à sua nação. O Brasil é um país excelente com bases fundamentais para que ele cresça. Falta agora um pouquinho de juízo da classe política que tem tanto contribuído para destruir esse país. Prefeito, nós recebemos nos últimos meses aqui gestores de vários municípios que reclamavam sobre essa situação da falta de repasses, de recursos para as prefeituras. Alguns deles disseram que tinham reservas, conseguiram se manter, outros realmente ficaram em situação muito difícil. E como que está a situação de Contagem hoje? Delma, essa é a grande tragédia, para que a gente compreenda o quanto que isso, a população demora a entender o efeito disso. Os municípios mineiros, a maior parte deles agora em setembro, dizia em off aqui para o Rodrigo, entram em colapso. Já não conseguirão fazer o pagamento da sua folha. A gente aqui em Contagem, para falar especificamente Contagem, mas como presidente da Frente Mineira de Prefeitos, eu posso falar em boa parte das cidades com mais de 50 mil habitantes. Em Contagem, o governo do estado deixou de repassar, entre repasse para a saúde e para a educação prioritariamente, mais de 150 milhões. Ontem, Contagem obteve, através da sua procuradoria, uma vitória importante. Conseguimos o bloqueio na conta do Estado, do Banco do Brasil, de 38 milhões para a saúde. E vamos tentar, durante a semana, o bloqueio de mais 19 milhões para a saúde e 40 da educação do Fundeb. Que planejamento sobrevive a uma ausência de 150 milhões em caixa, especialmente na saúde, nas áreas sociais? Evidentemente que isso compromete todos o plano de investimento, que isso interfere na qualidade de vida, sobretudo de quem mais precisa. É muito difícil manter abastecido todas as unidades de saúde do município. Pagar a folha de servidores numa cidade que trabalha no limite prudencial, perto de 50% do que arrecada é para pagar a folha.
A outra parte, um déficit social absurdo que essa cidade tem, portanto, requer muito investimento e a gente não pode contar. E eu digo isso e nunca dei uma entrevista agredindo o governador por ser de outro partido, porque a relação é republicana e o problema é estrutural e grave. Quem quer que vença as eleições, que os mineiros escolham, a gente tem que ter bastante clareza, porque não vai ser como a vara de condão, não é trabalho para curto prazo, vai demandar médio e longo prazo, muito planejamento, muito sacrifício, mas muito juízo daquele que vier a ter o comando do governo do estado. E nós, prefeitos, precisamos nos unir e pensar que o exemplo que Minas dá, com esse rombo, esse déficit que apresenta, histórico, sem precedentes, pode acontecer com qualquer um dos municípios governados por nós, se a gente não entender que daqui para frente a política exige dos seus mandatários juízo, fugir do populismo, às vezes tomar medidas austeras que não são populares, mas que são fundamentais, porque não há nada pior do que um estado quebrado, um município quebrado. As pessoas que mais precisam serão sempre as que mais vão sofrer. Então é hora de uma repactuação e de muito juízo. A pressão política para se fazer as coisas, para tomar medidas populistas é sempre muito grande. E a consciência que tem que nos mover não é a da próxima eleição, é da próxima geração. E acho que isso está ficando cada vez mais evidente, pelo menos para os homens e mulheres sérias que militam na política. Prefeito, diante desse quadro que o senhor pintou aqui pra gente, desse colapso, da dificuldade ou da quase nulidade de investimento mesmo, dá uma certa frustração? Olha, sim, mas é nesse ambiente também que se refunda as coisas. É nesse ambiente de colapso que surgem as novas ideias e que é possível reconstruir algo melhor. Eu acho que apesar dessa crise toda e todos nós estamos muito abalados, também há a percepção de que é quase impossível ir mais fundo no poço. Acho que a única coisa que prende o Brasil agora é esse ambiente político, essa indecisão política em função das eleições, e a partir de outubro a gente pode criar as condições, e temos todas as condições de retomar o crescimento, a economia sendo aquecida, os municípios, os estados repactuando suas dívidas e discutindo as questões estruturantes, o Brasil voltar a crescer num ritmo que já cresceu e que a nossa gente precisa e merece. Quando o senhor falou que dá para continuar crescendo, aí eu me refiro à questão das obras mesmo em Contagem. O senhor se referiu que áreas como a saúde, por exemplo, com essa falta de repasse foram as mais atingidas. Mas do ponto de vista estrutural da cidade, em fevereiro a obra do Viaduto das Américas foi retomada, né? Todos os recursos dessa obra já estão garantidos, prefeito? Que pé que está isso? Todos os recursos dessa obra já estavam garantidos porque é um financiamento com o governo federal. Agora, o que nos deixou muito frustrados e a população muito indignada é a demora para a entrega. Veja que eu encontrei a obra em andamento, uma empresa reclamando um direito que ela dizia ser seu, da ordem de 6 milhões de reais. A equipe de engenharia da Secretaria de Obras tinha um outro valor. A Caixa é quem regula esse processo. A empresa acionou a justiça e depois de um acordo com ela retomou. A gente entrega agora em dezembro. Mas veja que isso é muito delicado. Contagem, nessa crise toda, e eu digo isso, queria que a população tivesse bastante para esse fato. Na maior crise da história brasileira e de Minas Gerais, Contagem entreguei ontem à Câmara de Vereadores 5 projetos que prevêem nos próximos 20 anos algo em torno de 2 bilhões de investimentos, entre investimentos públicos e privados, mas a saber, a PPP da educação, né? A gente tem aí o processo de licitação do transporte coletivo, que é um investimento pesadíssimo, todo o Avançar Cidades, com o Ministério das Cidades, que prevê 232 milhões para a Avenida Maracanã, que vai trazer a população de Nova Contagem para mais perto do centro industrial e administrativo da cidade e levar o desenvolvimento sustentável para aquela região, e mais um empréstimo de 52 milhões com a CAF, com o Banco de Fomento Latino-Americano, para mexer na estrutura, na mobilidade e investimentos nas áreas sociais também. A Contagem está fazendo a sua parte, se preparando para receber investimentos no futuro.
num ambiente de crise, a gente está fazendo investimentos. E mesmo com a crise, a gente optou em governar isso, fazer escolhas, em não sacrificar a população que mais precisa na questão da saúde. Mas é impossível no ambiente, como eu disse aqui, de 150 milhões de furo orçamentário, aqui e acolá, eventualmente a gente não ter algum problema. Mas a gente tem se esforçado muito, toda a equipe de governo, para que na educação e na saúde, onde as pessoas que mais precisam precisam ser atendidas, a gente priorizar todo o recurso para essa finalidade. E temos sobrevivido até aqui com muita dificuldade, com muito esforço da equipe de governo, mas ansiosos por novos dias e novos tempos. É impossível, o ambiente, quando você me perguntou sobre a frustração, é extremamente desgastante, é quase impossível dormir bem no ambiente desse. Pois é, ainda nessa seara das obras, prefeito, o senhor anunciou no ano passado, até com muito entusiasmo, a expansão do metrô, uma estação chegando até o Novo Eldorado. Em que pé que está isso? Porque foi algo que repercutiu muito na cidade, mas diante até dessas dificuldades, é um investimento da prefeitura, né? A partir de um convênio com o governo federal, salvo engano. Em que pé que está essa obra de expansão do metrô? A população pode esperar mesmo? Ou esse cenário de crise está complicando a situação da prefeitura até para a realização dessa obra? Olha, Rodrigo, eu nunca parei de insistir no avanço do metrô, e eu acredito que sou uma voz quase que solitária, mas encontrei, sobretudo depois da substituição de um ministro do meu partido, que eu ouso dizer que era um péssimo ministro, Bruno Araújo. Foi uma péssima escolha do PSDB, indicação dele para o Ministério das Cidades. Ele foi substituído, e agora me fugiu o nome do atual ministro da cidade, que inclusive tem empreendimentos na cidade de Contagem. A partir daí, os técnicos do Ministério da Cidade, junto com a CBTU, Governo do Estado e Prefeitura, avançaram muito. Eu tenho expectativa de que agora, no final do mês de agosto, antes do aniversário da cidade, a gente receba o ministro para fazer o anúncio da expansão do metrô até a estação Novo Eldorado. Podendo ou não ser mais com o investimento da cidade, porque pode sair via PAC e o governo federal pode, Alexandre Baldi, perdão, me lembrei agora o nome. Alexandre Baldi entendeu toda a complexidade e entendeu também que o metrô, no Brasil inteiro, o metro linear de metrô mais barato está aqui em Contagem, está na expansão dele no sentido Betim. Eu acho que a gente anuncia para a nossa boa agenda da região metropolitana esse importante avanço do metrô ainda esse ano. Prefeito, uma preocupação muito grande, principalmente dos servidores das prefeituras, quando se fala desse problema de crise, de falta de repasses, sempre se vai acontecer, por exemplo, nos municípios, o que está acontecendo no âmbito estadual, né? Que é atraso nos salários, parcelamento de salários. Como é que está na Prefeitura de Contagem? Está tudo em dia? Tem algum risco? Os servidores podem se preocupar que essa falta de repasse de recursos atinja os salários deles também? Eu digo de forma muito responsável, Delma, que no caso de Contagem, nosso esforço, e a gente começou a se planejar já no final do ano passado, prevendo essa crise e com os indícios que já haviam, a gente não imaginou que fosse ser tão grave. A gente se organizou para que isso não acontecesse esse ano. Mas a maior parte dos municípios mineiros, dos 853 municípios, eu diria que mais de 90% não conseguem cumprir essas suas obrigações sem parcelamento a partir do próximo mês. As cidades médias e as pequenas são as que mais sofrem. A Contagem tem o privilégio de ter uma economia diversificada. A receita do IPTU foi determinante para que a gente não entrasse em colapso. Sem ela seria absolutamente impossível mantermos a casa em ordem. Mas eu digo para os meus colegas servidores da Prefeitura de Contagem que o pagamento até o dia 31 de dezembro está absolutamente garantido. E diante disso, até o dia 31 de dezembro, para 2019, prefeito, já existe um planejamento e de alguma maneira o senhor teme que possa acontecer esse parcelamento se a situação econômica do país, do estado não melhorar? Eu acredito que não, Rodrigo. Como eu disse aqui, eu tenho muita esperança que após o processo eleitoral, quem quer que vença as eleições, cria um ambiente muito favorável para retomar o diálogo e o crescimento. O que tem segurado o Brasil nessa crise ainda é a instabilidade política. A partir
de uma eleição e o resultado promulgado, a tendência são os investidores, o ambiente de negócio ficar um pouco mais confiável, um certo entusiasmo que é característico pós-processo eleitoral, com a vitória de quem quer que seja, esse ambiente de crescimento econômico e, naturalmente, de começo de superação de uma crise. Prefeito, essa retomada da cobrança do IPTU, né, de algumas pessoas, de alguns cidadãos que eram isentos disso em Contagem, foi um assunto amargo, né, muito debatido nos meios. Foi uma medida amarga que o senhor teve que adotar. O senhor citou aí agora que acabou garantindo, né, o pagamento dos salários dos servidores, ter essa tranquilidade, digamos assim. Mas o que é que isso hoje está representando para o caixa da Prefeitura de Contagem, né? E se tudo isso já está regularizado ou se a Prefeitura pode fazer uma nova revisão? Não, está tudo regularizado. Acho que, como você disse, foi um grande trauma, porque após quase 30 anos de uma isenção, a retomada da cobrança para a população. E eu digo isso lembrando aqui sempre que mais de 50% da população de Contagem ou das residências de Contagem continuaram imunes à cobrança. As pessoas que passaram a pagar num determinado momento, com muita indignação e muita exploração política sobre o fato. Mas hoje é uma matéria que eu considero superada. Ela representa a receita do IPTU residencial hoje, como eu disse aqui, garantiu a nós a sobrevivência e garantiu também que a gente pudesse fazer os investimentos que a gente apresentou. Garantiu, por exemplo, Rodrigo e Delma, que a gente ofertasse pela primeira vez na história da cidade de Contagem, uniforme gratuitamente para quase 60 mil estudantes. São 400 mil peças, para que se tenha uma ideia, educação infantil do primeiro ciclo, cada criança recebe 8 peças, que se os pais fossem comprar aí no mercado, e vão imaginar aí uma família média com 2, 3 alunos matriculados numa escola pública, algo em torno de R$500 para cada aluno. Isso além da prefeitura ofertar o kit escolar de excelente qualidade. É justiça social. Alguém paga, alguém recebe e a população está percebendo gradativamente a melhoria em vários aspectos da prestação de serviço público municipal. Isso seria impossível. E eu quero, para que me permitam, as pessoas precisam entender, parece que Contagem é uma cidade muito rica. Eu assumi a prefeitura em 2017, a prefeitura teve que fazer um aporte para pagar os aposentados de R$13 milhões. Esse ano a gente está fazendo um aporte de R$43 milhões. Ano que vem ele chega perto de 70 milhões e 2020 mais de 80. Em 2030 a prefeitura tem que comprometer de tudo que arrecada 400 milhões para pagar inativos. Isso cresce de maneira avassaladora. Esse é o grande problema dos estados e será o grande problema dos municípios, a previdência pública. E se a gente não pensar, e é o que eu digo sempre para meus colegas prefeitos, a gente passa e a cidade fica. E o planejamento tem que ser de longo prazo. Uma cidade precisa se planejar e se organizar. E quem paga essa conta? O dinheiro não é do estado, o dinheiro não é do município, não é do prefeito ou do governador, ele é do povo. E aí os meus colegas servidores precisam compreender. Há muitas discussões com os sindicatos esse ano discutindo reajuste. É impossível a gente discutir reajuste num ambiente desse. O que está em jogo hoje, como eu disse aqui, e aí eu digo sempre para os meus eleitores ou para o povo que me aborda quando a gente discute política, considere sempre aquela pessoa que você está disposta a votar, se ele está tomando medidas populistas, midiáticas, ou se ele tem um mínimo de compromisso com aquilo que um gestor público precisa fazer. E nem sempre o gestor público pode, ele não deveria fazer aquilo que é agradável momentaneamente. Às vezes o remédio é amargo, mas precisa ser tomado porque a gente precisa pensar lá na frente. A cidade precisa sobreviver aos nossos governos e chegar lá na frente com saúde. Muito bem, recebemos hoje o prefeito de Contagem aqui no Café com Política, Alex de Freitas, do PSDB, foi nosso convidado. Gostaria de agradecer pela entrevista, pelo bate-papo conosco aqui, prefeito. Eu que agradeço e desejo a todos vocês um excelente dia, uma ótima semana, e eu falo que a palavra de ordem é o que tem me feito tocar a vida, e digo para todos aqui que nos ouvem, esperança. Nosso país precisa muito de esperança, precisa de paz e de uma reconstrução saudável. Vamos ter esperança no futuro muito melhor, porque a gente merece. Obrigada, prefeito. Bom dia para o senhor.